vidafm.com.br, então corre lá nas nossas redes sociais para você assistir o programa a partir de agora, tá bom? Você vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook ou youtube.com/eutonavida, faz a sua inscrição, você que ainda não tem, faz a inscrição, clica no sininho toda vez que tiver uma transmissão ao vivo, você vai receber aquela notificaçãozinha aí no celular e, claro, você também pode, a partir de agora, lá clicar no joinha, tá? E compartilhar esse programa com seus amigos aí no Facebook, no seu WhatsApp, para que eles também possam assistir aí o Debates da Vida e dar a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Pesquisa, tá rolando lá no Instagram e no Facebook Eu Tô Na Vida, tá? Perguntando para você hoje o seguinte: existe censura à liberdade religiosa? O que você acha? E também pode ir lá no nosso WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010, tá bom? Tá em outro país? Coloca o 55 na frente, aí vem o 12 99747 2010. Cláudio Apolinário, bom dia. Tudo preparado? Bom dia, Simone. Tudo preparado. Segundou, né? Segunda-feira, começando mais um debate, começando o mês. Isso mesmo, mais uma semana, mais um mês, de volta aos debates da vida. De volta aos debates da vida. Então eu queria só neste início de programa, e aí eu reinicio, tá, Simone? Até porque esse programa poderá ser reprisado em algum momento, programa muito bom, assunto muito interessante que nós vamos discutir hoje, mas eu quero começar o programa deste mês, é o primeiro programa do mês de maio, segunda-feira foi sábado foi dia 1º de maio, dia do trabalhador, hoje dia 3 de maio, estamos iniciando aí mais um mês e eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Na sexta-feira passamos aqui no ar, começamos às 7 da manhã e saímos da rádio às 11h30 da noite. Último dia do mês, vencendo aí, buscando vencer o desafio do mês de abril e para a honra e glória do Senhor, nós vencemos o desafio. Nós saímos daqui às 11h30 da manhã com um déficit no valor de R$ 4.700, mas aí entrou uma oferta no valor de R$ 5.000. Então, quer dizer, tivemos aí um superávit de 300. É pouquinho, mas Deus deu a vitória, né? Ou seja, vencemos mais uma vez, vencemos mais um mês e agora entramos no desafio do mês de maio, que eu torço, Simone, torço do fundo do meu coração que não seja o perrengue de abril. Igual eu tava falando com o ouvinte agora, né? Ele mandou, graças a Deus, né? Vencemos mais um desafio, mais um mês vencido, né? E eu falei, começando mais um mês, mais um desafio que começa, né? E você pode continuar aí fazendo a sua oferta através do Pix também, né? Exatamente. Começou o mês, mas mais um mês de lutas e de vitórias. Mais um mês de vitória, mais um mês de vitória. Vamos alcançar o resultado mais uma vez em nome de Jesus. Amém? Como este programa depois ele será editado para ficar pronto para uma próxima, então eu vou começar de novo. Vamos lá? Valeu, Simone! Estamos aqui juntos para mais um debate, começando mais um debate com um tema muito importante, um tema, inclusive, que certamente será discutido em inúmeras outras vezes, porque fala sobre liberdade religiosa. Será que nós vivemos um momento de perseguição à liberdade religiosa, à censura? Existe censura à liberdade religiosa? E esse tema é um tema muito importante para nós, porque recentemente nós tivemos uma briga jurídica. Houve uma briga jurídica, uma vez que a federação, ou seja, a partir do presidente da República, inclusive a partir de um pedido da PGR, Procuradoria-Geral da República, para que os cultos permanecessem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele declarou que poderiam haver cultos, que foi exatamente no domingo da Páscoa, e depois o plenário do Supremo Tribunal Federal, foi lá e declarou que não, caberiam aos estados definirem se haverá ou se não haverá a realização de cultos. Ainda vivemos momentos complicados com relação a isso, mas houve aí essa discussão. Então é um assunto que vale a pena nós estudarmos, vale a pena nós discutirmos. Isto é censura? Estamos vivendo um momento de censura no que diz respeito à liberdade religiosa? Alguns, inclusive, criticaram na época o governador do estado de São Paulo, dizendo que foi liberado, por exemplo, jogos de futebol, mas o culto não poderia acontecer, ou seja, ficamos um tempo sem poder ter cultos no estado de São Paulo. Qual é a sua opinião? Existe censura à liberdade religiosa? Como você pensa sobre o assunto? Então mande para nós a sua opinião através do Instagram, através do Facebook.
Ó, quase que eu falei Bíblica Vida Oficial. Pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Eu tô na vida. É muito importante a sua participação no debate de hoje. Repetindo então, YouTube, Facebook, Instagram, Eu tô na vida. Mande para cá a sua opinião, ela é muito importante para nós. Você também pode mandar a sua opinião através do WhatsApp da vida. Isso, 12997472010, pode ser áudio e vídeo. 30 segundos, tá bom? Ou mensagem digitada, dando aí a sua opinião. 12997472010. Maravilha. Nós temos hoje participando conosco aqui presencialmente o professor Rogério Barrios. Bom dia, meu querido. Bom dia, pastor Cláudio. Sempre bonito, sempre elegante. Olha, é uma honra estar aqui. A gente tem que estar bem vestido e bem elegante em todos os lugares, né? É isso aí. A gente não sabe o que vai acontecer saindo daqui ou à noite, não é verdade? Exato. Você me deixou vermelho, rapaz. Eu fiquei... É porque muitas pessoas não dizem que você é um homem bonito, né? Então, quando fala, a pessoa já se sente, meu Deus do céu, né? Mas tem o brilho do Espírito Santo. A gente já é dessa cor aqui, né? Então fica fácil. Queridos, é uma alegria, pastor, estarmos aqui. Simone, todos os ouvintes. Quando recebi a pauta do debate, eu falei, poxa vida, de novo a Rádio Vida se lançando à frente num debate tão importante. As pessoas deixam entre nuvens, né? No nevoeiro esse debate, esse assunto. Até porque a religião, ou de forma específica o cristianismo, é deixado de lado muitas vezes, né? Então parabéns mais uma vez pela coragem. Vamos falar sobre o tema, vamos entender à luz do nosso conhecimento o que está acontecendo. Maravilha. Conosco virtualmente hoje, pastor Ezequiel Gomes, também o professor Matheus Rangel. Qualquer um deles, Flavinha? Só Matheus por enquanto? Então, professor Matheus Rangel, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Graças e paz, pastor Cláudio, ao nobre pastor aí também. É uma satisfação estar aqui para poder debater esse tema. E eu já debati um tema bem parecido com um pai de santo uma vez na rádio presencialmente. Foi bem interessante também. E eu gostaria, inclusive, de representar o lado religioso em si, né? Quando eu falo representar, é colocar alguns pontos que interessam não só a religião cristã, mas a censura religiosa como um todo. Então, nós podemos observar que não existem somente ataques ao cristianismo, mas também a outros posicionamentos religiosos que têm se colocado no nosso meio. E estaria talvez nascendo no Brasil um grupo que repele pessoas que têm apreço pelo espiritual, apreço pelo livro sagrado, seja de qual for sua religião. Então, acho que esse tema realmente tem muito a ser desenvolvido hoje aqui. Maravilha. Então vamos discutir o tema de hoje. No terceiro bloco teremos a participação especial do advogado Jefferson Monteiro, que vai nos ajudar na discussão. Existe censura à liberdade religiosa? Nós queremos a sua participação. Você pode inclusive dar a sua opinião através da nossa enquete, que está disponível no Instagram e também no Facebook. Lembrando que no Instagram, a partir do início do programa, você não consegue dar mais opinião por lá. Você precisa estar conosco no YouTube, youtube.com/eutonavida. Lá a nossa produção coloca para você o link, você clica, ele já vai te levar diretamente para a enquete para que você possa participar conosco. No Facebook, você tem a enquete diretamente na sua tela. Assim que você abre a transmissão, ele já dispara para você a enquete e você participa conosco. Qual é a sua percepção? Existe censura à liberdade religiosa? Nós queremos discutir esse assunto hoje. Eu começo então com o professor Rogério Barrios, que está conosco aqui no estúdio, dando a sua opinião inicial. 1 minuto e meio, ou melhor, 2 minutos, para dar a sua opinião inicial e depois eles terão mais 4 minutos, uma vez que nós não conseguimos contato aí com o pastor Ezequiel. Vamos lá, professor. Bom, vamos lá. Para que a gente possa discutir esse assunto, eu gostei demais da forma que o Matheus também começou, porque há que se mergulhar no tema um pouco mais de forma profunda, não só na religião cristã. Foi isso que eu entendi que o professor Matheus ali falou. Como diria Carlos Drummond de Andrade, as palavras guardam em si o seu próprio significado. Quando a gente tem um tema que fala sobre censura à liberdade religiosa, penso que a gente tem que desenvolver 2 palavras para entendermos e podermos ter um caminho naquilo que podemos dar o passo de acordo com as nossas convicções.
ok? Primeiro, o que é religião? Segundo, o que é censura? Obviamente que a gente vai deslanchar isso no decorrer do programa, mas eu não posso pensar que se há ou não há qualquer tipo de censura, ou não sei se censura, eu tenho a tendência de entender que não é censura, porque qualquer tipo de censura, ela também deve ser prevista em lei, e isso nós temos a liberdade, a partir do artigo 5º, de caminharmos segundo as nossas convicções. De alguma maneira, o que eu tenho a tendência a perceber, antes de entrar no tema o que é religião e que é censura, até para deixar o meu posicionamento claro, é que de alguma maneira há um cerceamento político, não por conta da religião. Há uma guerra política no meio dessa história que faz com que as pessoas... o Bolsonaro é mais pró-evangélico e aí os governadores, no caso aqui de São Paulo, Dória, deu de costas para os pastores, porque a gente sabe que muitos interlocutores amigos querem conversar com ele, não estão tendo mais oportunidade de falar, não tem mais voz, não tem mais fórum para debate. Então, assim, é muito mais por conta de um debate político. Então, penso que não há uma censura pela religião, e sim uma briga política, e a gente vai discorrer sobre isso, o que é religião, o que é censura e o que é essa briga política. Esta é a minha opinião. Maravilha. Professor Matheus Rangel, então até 2 minutos para sua consideração inicial. Tá me ouvindo, professor? Estou. Oi, estou ouvindo. Então vamos lá, 2 minutos. Ok, muito bom, Cláudio. A palavra do pastor também foi excelente. Eu acho que ele preparou aí um esboço muito maravilhoso que será degustado, apreciado e desenvolvido aqui no decorrer do debate. E a minha consideração é que existe sim. Eu até refaria também, como o pastor bem colocou aí, um cerceamento, um certo ato de reprimir alguns atos religiosos. Alguns socialmente são entendidos como escandalosos, outros são entendidos como necessários. Então, parece que o ato religioso dentro da sociedade, que é entendido como necessário ou saudável, é apenas o ato de aplicação social. Ou seja, aquele que funciona como uma extensão do braço do governo, e não necessariamente aquele ato espiritual, onde as pessoas tendem a ridicularizar muitas vezes. E esse ato de ridicularizar é um modo da pessoa fazer uma censura, dela colocar o seu posicionamento dizendo, isso daqui não convém, mas eu não posso dizer isso abertamente. Então ela faz o quê? Ela faz uma espécie de deboche, ela coloca isso, e isso é colocado em várias camadas da sociedade. Nós temos isso colocado dentro das faculdades, temos isso colocado dentro da própria conversa de um aluno e, por vezes, até dentro da igreja evangélica também. Existem pessoas que censuram a atitude do outro simplesmente porque não concordam com a sua corrente teológica. Maravilha, opinião inicial dada, conseguimos então o contato com o pastor Ezequiel, que também vai participar conosco. Pastor Ezequiel, bom dia, 2 minutos então para suas considerações iniciais. Bom dia, Cláudio, bom dia aos demais participantes, é uma honra para mim estar aqui no Debate da Vida, batendo um papo sobre um tema muito legal, né? Se existe ou não censura religiosa. E vamos pensar assim que a igreja cristã, que acho que é o foco específico, né, de maior interesse dos nossos ouvintes, é uma religião, né, global, mundial. Então, não há que se falar na ausência ou presença de censura unicamente pensando em um local geográfico, mas em todos, né? E se você pega a religião cristã, de uma forma geral, ela é bastante censurada em muitos lugares do mundo, né? Por exemplo, eu fiz um evangelismo na Malásia no ano de 2010, e lá na Malásia, que é um país muçulmano, todos os materiais cristãos, como bíblias, folhetos, inários ou materiais de evangelização, eles vêm escrito na capa assim, somente para não muçulmanos.
Por quê? Porque lá o Estado proíbe que você entregue esses materiais a um muçulmano, e se você integrar e ele te denunciar, você pode ser preso, você pode ser multado, tem um monte de problemas, isso obviamente é censura. A gente poderia falar também de censura que existe nas redes sociais em relação à religião, e pautas, por exemplo, quando você vai condenar homossexualismo ou questões assim que são polêmicas dentro da sociedade, né? Tem uma discussão hoje em dia sobre machismo e feminismo. Então, às vezes, quando as igrejas se pautam por uma mensagem mais conservadora, num contexto XYZ, elas podem sofrer censura, sim, nas redes sociais. É muito legal a opinião do colega que colocou também a censura que existe dentro das próprias igrejas, né? Que aí já é um conceito um pouco mais diferente, né? Por exemplo, assim, quando você tenta dizer que uma igreja XY é uma heresia, é um engano, então tem que ser extirpado, eu acho que isso é possível, porque acho que o cristianismo tem um pouco dessa coisa de preservar a ortodoxia doutrinária e prática e tudo mais, mas às vezes também, quando mal aplicado, isso pode gerar censura, e inclusive, né, na Idade Média isso gerou assassinato, tortura, morte em Inquisição e coisas desse tipo. Então, às vezes também isso chega muito longe, né? Mas sem sombra de dúvida existe censura, ainda que a gente possa discutir os pontos mais polêmicos, né? Se o governo brasileiro pratica censura, já foi colocado aí um pouco da tensão entre Bolsonaro, que faz um péssimo governo, ao meu ver, e os governadores que também não podem ser muito bem defendidos, né? A classe política no Brasil péssima. E aí podemos pensar se existe ou não censura no contexto aí do Covid, do fechamento das igrejas. Acho que vai ser um ótimo bate-papo. Maravilha, obrigado, pastor Ezequiel, que veio hoje com um novo layout, né? Veio aí com um cavanhaque, que chama? Veio com um novo cavanhaque hoje, tá num novo estilo aí. Normalmente é assim mesmo, viu, pastor Ezequiel? Quem não tem em cima acaba resolvendo o problema embaixo. Mas obrigado pela sua participação. Bom, vamos lá, queremos aí a sua opinião. Nós vamos agora aos áudios retirados da internet. Na sequência voltamos com os nossos convidados, e a opinião do nosso ouvinte, ela é fundamental para nós. A primeira opinião do Daniel Felipe, que é advogado, e a segunda posição da deputada Bia Kicis, que também é advogada. Vamos ouvi-los. O Brasil é um estado laico, e a Constituição Federal estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e todas as suas liturgias. Então, isso significa que no Brasil não há uma religião oficial e não há nenhuma ligação entre determinada religião e o próprio Estado. Mas mesmo assim, práticas de discriminação religiosa acabam sendo recorrentes. Mas também elas não estão ligadas à censura, e sim a um preconceito que ainda perpetua por falta de conhecimento da maioria da população. Nenhuma religião pode ser utilizada como pretexto para atacar aqueles que não compartilham determinada crença ou ideologia. E se hoje há algum tipo de punição àquele que de alguma forma prega uma verdade que para ele, só para ele ou para alguns é absoluta, isso jamais deve ser descrito como censura, assim como uma consequência de um ato de alguém que está impondo seu pensamento. 96.5 Debate da Vida. Hoje a gente falar o que pensa da inquérito no Supremo Tribunal Federal. Só que você reunir pessoas para alguma atividade só é crime se a atividade for criminosa. Então, o fato de você se reunir para se manifestar, para expressar o seu pensamento, nunca foi nem será crime. Mas querem nos impor uma censura, porque a verdade é que estamos desafiando, junto com o presidente Bolsonaro, um sistema que quer se manter no poder. A gente sabe que existe todo um establishment, como se fala, né, que domina a sociedade há muito tempo. E é esse establishment que está respondendo cada vez de forma mais violenta e mais expressa, sem nenhum escrúpulo agora de se esconder, né, que está respondendo às nossas ações, à ação dos conservadores. Porque a ONU já andou soltando notinha dizendo que a religião ela é um perigo para os direitos humanos. E nós temos que conclamar aí padres, pastores, pessoas religiosas, o brasileiro em geral, que é conservador e que tem uma fé, para que saiam
na defesa da liberdade religiosa. Porque senão, presta atenção, daqui a pouco, ser cristão será também crime nesse país. Bom, estão aí as opiniões que nós tivemos aí da deputada e advogada Bia Kicis e também do doutor, deixa eu só voltar na minha pauta aqui, doutor Felipe. O doutor Felipe menciona o livre exercício pelo fato de termos um Estado laico, isso está na Constituição Federal, a Constituição que rege o nosso país. Mencionou o fato de não haver uma religião oficial e que não entende isso como sendo uma censura, mas sim uma discriminação, ou seja, algo recorrente, mas que não seria censura e sim uma discriminação. Já a deputada Bia Kicis, que é, inclusive, hoje presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal e que defende valores conservadores, salvo engano, ela é católica, então defende aí questões aí do que ela chama, inclusive, de conservadorismo, e ela menciona o fato de haver um establishment que está hoje lutando contra os cristãos no modo geral, uma vez que os cristãos estariam alinhados ao governo, ou boa parte dos cristãos estariam alinhados, para fazer essa correção, ao governo Bolsonaro. Professor Rogério, inclusive, fez o comentário exatamente desta briga política que faz com que alguns governadores, como no caso do governador de São Paulo, acabe indo contrário aos evangélicos pelo fato que, bom, se estão alinhados com Bolsonaro, não estão alinhados comigo, se não está alinhado comigo, eu automaticamente vou tomar atitudes que não privilegiem esta linha, este caminho religioso. Bom, opiniões dadas, nós voltamos agora então aos nossos convidados de hoje, que vão ter agora 3 minutos para fazer a sua explanação, ok? Peço a todos para a gente ser bastante criterioso no horário, para que a gente vá para o break e volte para o segundo bloco. Começo então com o pastor Ezequiel novamente. 3 minutos, querido. Bom, muito legal ouvir as opiniões, né, dos deputados, dos, enfim, advogados aí que falaram. Mas tudo isso é muito polêmico, né? Por exemplo, no Brasil não tem censura religiosa porque a Constituição diz que a liberdade religiosa é um direito, etc. Mas a Constituição também diz que saúde, educação, etc. são direitos e a Constituição não se cumpre, né? Não se realiza, não se manifesta na realidade. A Constituição brasileira tem um monte de ideais teóricos que na prática significam nada, né? Então, em relação à liberdade religiosa, pode não ser diferente, né? Ainda que eu concordo que o Brasil é um país com ampla liberdade religiosa, essa é a verdade. Ainda que em alguns determinados pontos a gente possa discutir algumas questões complicadas. Eu entendo que esse debate ele é muito polarizado politicamente e ele se torna bastante complicado quando você entra por essa seara, né? Você vê, por exemplo, uma Bia Kicis da vida moralizando que estão perseguindo cristãos, enquanto ela, mancomunada com o PT, está perseguindo o procurador da Lava Jato na calada da noite, né? Isso é ser chamado conservador, né? Só se for no mundo da lua que isso é ser conservador, né? Isso é ser aliado a comunista, petista, criminoso e tudo mais. Bom, para ser bem claro. Então, esse assunto ele chama muitas paixões, porque a gente quer defender a nossa religião e o nosso direito à nossa religião, e a gente não quer ser censurado. E eu acho que é importante que a gente não seja censurado. Todavia, na prática, o preconceito, a discriminação, mesmo questões assim de plataformas tecnológicas ou decisões governamentais de governo federal, estadual, municipal, são sim muitas vezes redundam sim muitas vezes em censura a comportamentos e pensamentos cristãos. E a gente precisa, de fato, debater esse tema e, mais cedo ou mais tarde, isso aí vai implicar lá, conforme diz Apocalipse 13, numa perseguição global, que aí realmente vai ser bem complicado a gente sobreviver, e quem não adorar a besta vai ser decretado até mesmo a sua própria morte. O livro do Apocalipse coloca isso muito claramente, demonstrando aí a sensibilidade do tema que a gente está debatendo. Maravilha. Professor Matheus Rangel, até 3 minutos também para sua consideração, e peço aos ouvintes aí que mandem para a gente opinião, Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida. Inclusive, se você estiver no YouTube aí, eu vi até o Alexandre Salgueiro aqui incentivando os ouvintes, eu faço o mesmo papel. Então, entre aí, você que já está no YouTube, clica no joinha. Quanto mais você clica no joinha, mais pessoas recebem o nosso conteúdo e nós poderemos abençoar mais pessoas. Professor Matheus, até 3 minutos.
Ok, bem, quando o pastor Ezequiel Gomes acabou de ponderar que nós queremos defender a nossa religião, acredito que muitas vezes a gente está de fato fazendo essa defesa, mas por parte de nós mesmos essa atitude não é tomada de modo devido. Eu falo por quê? Eu participo de alguns debates, entre eles um grupo chamado Filosofia e Teologia, que é um grupo muito bom, onde nós recebemos pessoas para refletir sobre vários pontos específicos da fé. E já entrou judeu, já entrou pessoas de outras vertentes religiosas, e comumente os debates eles são polarizados entre as correntes teológicas cristãs. Então, debate sobre calvinismo, arminianismo, enfim. O que se pode perceber é que, às vezes, entre os próprios cristãos, há um certo comportamento, um certo verbalizar de uma linguagem de afastamento com o outro que pensa diferente. Então, eu penso que não existe apenas uma censura à liberdade religiosa, mas até mesmo uma censura ao pensar religioso. Você que travou aí ou tá dando para ouvir? Tá travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho, mas vamos lá. Travando um pouco. Vamos lá. Então, esse tipo de posicionamento, onde um chama o outro, às vezes, de filho do diabo, de endemoninhado, ainda que seja, digamos assim, é preciso ter uma certa cautela, tratar o outro minimamente como gostaríamos de ser tratados. E a nossa sociedade, ela se compôs de pensamentos, de organizações muito polarizados. E o ser humano é um ser religioso. Calbart e Feuerbach, num debate que ocorreu no século passado, eles trabalhavam esses aspectos que a religiosidade é inerente ao homem. Então, um homem que tenta cercear a religiosidade do outro, ele está colocando a sua como suprema. Então, há sim uma polarização desses pontos em nosso meio que precisam ser revistos minimamente num apelo a ser tratado de forma educativa. As pessoas precisam entender a liberdade do outro. Quando entra, por exemplo, um judeu que não acredita na messianidade de Jesus e coloca o seu ponto dentro de um grupo de WhatsApp, dentro de uma rede social, dentro de uma faculdade, às vezes os cristãos eles não querem nem ouvir o ponto do outro, porque acham que vão ser convencidos, ou então já começam a fazer um grupinho, uma facção, e vão cercear a liberdade do outro também. E quando isso ocorre com eles, eles não querem, né? Então eu acho que tem que ser revisto tudo. Um comportamento que comece dentro da igreja ao entender, não digamos assim, aceitar os ideais do outro, mas aceitar ele como ser humano. E a partir disso reformular toda a cadeia de ações para que haja um respeito e também uma liberdade para se falar o que pensa. Maravilha. Opinião dada então do professor Matheus Angel. Tanto o professor Matheus quanto o professor Ezequiel acabam puxando um pouco para essa questão aí da própria censura à liberdade religiosa interna. Eu confesso que eu não tinha nem pensado nisso, né? Na lógica do tema do debate, a gente pensa sempre naquilo que vem de fora. Mas eles estão levantando aqui um tema interessante, ou seja, internamente, como é que funciona essas diferenças entre religiões e muitas vezes nem de religiões, até de denominações para denominações. Professor Rogério, até 3 minutos. Concordo com os dois nesse sentido. Há mais, digamos, eu tenho um problema com essa palavra censura, porque censurar significa, de alguma maneira, você também, como ocorreu, na minha opinião, em 64, você censurou a imprensa para que ela não desse notícia que pudesse, de alguma forma, desenvolver todos os matizes do pensamento, né? Agora, eu não sei se a palavra censurar, mas dentro das religiões, nós temos as guerras internas que são muito mais potenciais do que as externas. Se a gente olhar para o judaísmo e o início do cristianismo dentro do judaísmo, a gente vê isso com o próprio Senhor Jesus, né? Agora, o que é religião? Uma coisa que o professor Matheus falou lá no começo e eu gostei bastante. As pessoas estão focadas na briga da religião cristã, mas dentro do Brasil, eu penso que nós temos aí várias outras religiões. O que é religião? Religião é quando eu tenho um líder supremo e eu tenho um manual a partir deste líder supremo. Então, assim, se a religião de alguma maneira está sendo tolhida ou está sendo, não acredito que censurada nesse momento, mas
há um preconceito, há pensamentos velados que permitem que uma ou outra não tenha a possibilidade de ter o seu culto, isso, na prática, percebo que vai para o lado político da história. Por quê? Porque eu não tenho como descartar o artigo 5º dizendo, apesar daquilo que o pastor Ezequiel falou com muita propriedade, poxa, mas nós temos o aspecto da saúde, se tivermos que fazer tudo a partir da Constituição, nós temos que dar direito às crianças. Ele não falou isso, mas tenho certeza também que ele deve ter pensado nisso. Mas o que eu estou dizendo, e concordo com ele, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a palavra censura, ela de alguma maneira deve encerrar aquilo que eu gostaria de fazer e não posso. Por mais que eu possa, a partir dos governadores, tentar encerrar um culto, eu não vou ter a possibilidade de encerrar na minha casa a célula, dentro de mim a possibilidade de buscar ao Senhor, ou daquele que tem o Senhor, seja lá qual possa ser, buscar o seu próprio Senhor. Entende? Então, assim, censura significa, na China, matar pessoas, e o pastor Ezequiel pode falar isso com muita propriedade, porque ele falou que teve lá na Malásia, ele pode nos falar isso. Para mim, censura é isso, é você ser morto porque você não pode ter um local para cultuar, você não pode nem pensar em cultuar outra coisa. Então, penso que uma guerra política nos leva para este lado, um debandar das atitudes. Então se não é por esse, é por aquele. Eu encerro dizendo o seguinte: a Bia Kisses esteve com a gente aqui numa oportunidade, e também o Daniel Felipe falou alguma coisa aqui. O Daniel Felipe me parece ser muito mais lúcido naquilo que ele disse, porque a Bia de novo colocou isso dentro de um saco de gato, né? Quer dizer, a religião, os cristãos, quer dizer, conclamando o cristianismo. Não, nós temos que perceber que dentro do Brasil, apesar de sermos cristãos, eu no caso sou cristão protestante, né, da matiz protestante, eu preciso entender que o outro também tem direito a culto. Então não conclamar uma religião, e sim dar direito a todos, assim como Dom Pedro fez na primeira Constituição. Maravilha. Nós vamos então ao rápido intervalo. Na sequência nós voltamos com o debate e eu quero a sua opinião. Nós vamos dar para vocês já a primeira não é nem spoiler, né? Porque na realidade já é o primeiro resultado da pesquisa. Então, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente já dá esse parecer e também já temos aqui. Temos áudio, temos opiniões dos nossos ouvintes. A sua participação é muito importante para nós e o segundo bloco é o bloco do ouvinte, onde nós vamos ler as suas opiniões. Isso vai nos ajudar a fomentar o debate. Então participe conosco. Existe censura à liberdade religiosa no Brasil? Mande a sua opinião para cá. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Curso avançado completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone WhatsApp 11 93355 6677. O som que é tudo de bom. Vida! Amor, você tem certeza que é uma ideia boa colocar o jardineiro para instalar o ar-condicionado? Não, relaxa, filho. Esse cara aí, ele mexe com tudo. O apelido dele é Zé Trambique. Pode ficar tranquilo. Olha lá, tá quase acabando, ó. Ah, chefe, pode ligar! Não falei? Vou ligar, ó. Ai, meu Deus do céu! Você não mandou ligar? Ah, chefe, mandei ligar na New Service. Eu não sei mexer com esse trem, não. Problemas com ar-condicionado? Ligue na New Service 11 947 480082. Somos especialistas em ar-condicionado, elétrica, marcenaria, projetos e reformas. New Service 11 947 480082. Instagram da vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A
A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida muito mais bíblica. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. De volta com Debates da Vida e neste bloco tem a sua participação. Então aproveita, manda seu áudio, seu vídeo pra gente através do nosso WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Participa da pesquisa também, se você ainda não foi lá participar, lá no Instagram e no Facebook. Eu tô na vida, né, Cláudio? É isso aí, Simone. Estamos aqui com o nosso debate de volta. Queremos a sua participação, queremos a sua opinião. A sua opinião é muito importante para nós e a percepção do ouvinte ela é fundamental. Então nós temos aqui já pesquisa tanto no Face quanto no Insta, lembrando que o resultado do Insta agora ele só muda se você que está no YouTube clicar aí na mensagem da nossa produção e você dá sequência aí na sua opinião lá, ok? Porque o Instagram depois que você começa a transmitir, você não tem mais acesso à pesquisa. Então somente através do link que está disponível no YouTube. Então vamos lá. O resultado prévio, ou seja, o resultado do primeiro bloco da nossa pesquisa, Facebook, praticamente unânime. 92% estão dizendo que sim, ou seja, existe censura à liberdade religiosa. 8% estão dizendo que não. No Instagram, praticamente o mesmo resultado, daí uma diferençazinha pequena de percentual, 89-11. 89% estão dizendo que sim e 11% estão dizendo que não. Então, ou seja, a percepção do nosso ouvinte é que há perseguição religiosa, há censura à liberdade religiosa. Nós temos áudios, nós temos opiniões dos nossos ouvintes, então comecemos pelo áudio, Simone. Na sequência eu leio aqui algumas opiniões. Vamos lá, o áudio é do Rufus Godoy de Taubaté. Bom dia a todos. Eu penso que ainda não tem uma censura declarada politicamente falando, digamos assim, mas está caminhando a passos curtos para isso e muitas vezes acho que nós, como seres humanos, nós censuramos uns aos outros também a esse respeito. Bom, tá aí a opinião do Rufus, que é de Taubaté. Temos também aqui a Lúcia de Taubaté. Dou glória a Deus pela perseguição religiosa, pois como aprendi na vida teológica, quando a igreja é perseguida, ela busca mais santidade. Cadu Silva, a censura no Brasil existe, mas ainda não está forte como fora do país, pois o número de religiosos é muito grande. Cledson Rodrigo, eu creio que sim, há muitos temas polêmicos na Bíblia que hoje em dia nem podemos comentar mais, porque há um ativismo tão grande que tentam nos calar. Um dos principais deles é quando o assunto é sobre LGBT. Já aumentou, meu amigo, é LGBTQI+. O mais é para já ficar um negócio aberto, assim, sabe? Esse mais que inventaram, porque antes era LGBT. Aí depois aumentaram para LGBTQ. Aí agora é LGBTQI+. Então, ou seja, tudo mais que vier dessa variedade, desta liberdade com relação ao gênero, vão aumentando. Daqui a pouco tem um abecedário inteiro lá, né? LGBTQ, A, B, C, D, E, F, G, mais. A gente não sabe onde esse negócio vai chegar. E o Cledson tem razão. Então eu volto com os nossos convidados já até nesse ponto aqui, senhores. Estão todos na tela e nós vamos... Gente, deixa eu fazer um pedido para vocês. Acabei de bater aqui o olho em quantos inscritos nós temos no YouTube, Simone. Que número apareceu pra você aí? 6,66. Portanto, 666. Vamos mudar isso, gente? Por favor. Me ajuda aí. Ou alguém se desinscreve. Ou inscreve. Por favor. Mas desse número nós temos que sair. Mas vamos lá. Então se inscreva no canal, clica no joinha, clica no sininho pra gente sair desse 66 aí, gente. Vambora. 666. Pelo menos uns 10, hein? Pelo menos 10 que é pra gente sair do 666. Mas vamos lá. Então, senhores, discutindo esse assunto, o Cledson fez uma consideração importante aí. Semana passada, inclusive, não foi no Brasil, mas tem uma blogueira que defendeu que família é constituída por homem e mulher.
Ou seja, casamento é entre homem e mulher. E a justiça do país, eu não me lembro agora exatamente o país, a gente pode até buscar isso, mas a justiça do país obrigou as redes sociais a tirarem o vídeo dela do ar. O que os senhores pensam sobre isso, senhores? Isso é um assunto para antropologia, vamos cultura. Eu vou deixar a voz para os meus amigos que estão ali. Então vamos lá, professor Matheus e professor Ezequiel. Aqui está mais pertinho, fiquem à vontade, comecem. Bem, o Amado, acho que foi um ouvinte, né, que fez um comentário sobre a questão da homossexualidade, dos LGBTQI+. Eu dou um curso de aconselhamento pastoral e nesse curso nós falamos sobre a questão da homossexualidade, como ser tratada, ou melhor, como ser readequada ao tratamento de uma pessoa que tem esse tipo de opção sexual e chega a uma igreja. E realmente existe, sim, nesse ponto, uma censura muito forte. Inclusive, acabou de ser atualizado ontem, né, no dia 2 de maio, a Justiça acionou a Ana Paula Valadão por um discurso que ela fez numa transmissão ao vivo na Lagoinha em 2016. Meu amigo André Matias, um forte abraço, acabou de mandar para mim esse link, onde ela faz um comentário de que o HIV teria se originado através de relacionamentos homoafetivos. E, através disso, disseram que ela tem problema contra os que têm HIV e também contra os homossexuais, né? Foi tido como discurso de ódio. Bem, ela colocou um dado popular, eu não vou entrar aqui no caráter científico deste dado, mas eu acho que as pessoas também precisam entender que fazer algum tipo de comentário nessa linha não significa que você tem ódio à pessoa. Você está trabalhando um fato, né? Então as pessoas elas entendem às vezes muitas coisas como ataque também. Tem muito milindre no nosso meio. O amado pastor Cláudio acabou de falar aqui, por exemplo, do 666, né? Na realidade de hoje, algumas pessoas vão dizer o quê? Está censurando o Satanás? Daqui a pouco, exatamente, daqui a pouco gera isso. Ó, inclusive, só para dar o dado completo aqui, a nossa produção já levantou, é a youtuber colombiana Kika Nieto. Então, ou seja, ela foi censurada, a justiça da Colômbia determinou que ela tire o vídeo do ar. Que ela tire não, que a mídia social, ou seja, o YouTube, tire do ar este vídeo em que ela diz que família é homem e mulher. Então veja, a censura... É polêmica, né? Nem é uma afirmação polêmica. É algo... não é. Exato. O milindre no nosso meio está muito grande. Eu estava vendo um vídeo com a minha esposa outro dia, num canal do YouTube também. Né? Esse canal ele resgata momentos polêmicos da televisão na década de 90 e joga para a gente poder reassistir. E quando a gente estava observando, tinha um homem, tinha uma mulher, e uma mulher que tinha feito parte de uma revista adulta, e o rapaz que não tinha feito parte. Aí o menino atacou a mulher dizendo: eu não preciso vender meu corpo para poder ter sucesso, alguma coisa do tipo. E ela olhou para ele e falou assim: eu fiquei sabendo que você já quis vender e eles não queriam um homem efeminado na cena. Olha só. Aí eu, olhando aquilo, minha esposa falou assim: se falam alguma coisa dessa hoje, nos dias de hoje, nossa, ia ser um milindre, ia ser uma fofoca, ia ser um inferno. Porque antigamente ainda se tolerava, essas coisas se falavam na religião, há uns 20 anos atrás, há uns 30 anos, eu não posso falar mais de 30 anos, porque eu estou fazendo 27 hoje, né? Então não cheguei aos 30 anos. Meus parabéns. Obrigado. Deixa eu aproveitar o gancho do professor Matheus, só para a gente poder falar sobre essa censura. Penso que esta palavra censura, de forma epistemológica mesmo, né? Quando a gente mergulha dentro da palavra, esse tema ele vai para dois caminhos. Dá para a gente entender o que é censura ou o que poderia ser censura no meio privado, como bem falaram os nossos amados aqui. Quer dizer, dentro da igreja a gente tem censura de tantas coisas que a gente percebe no nosso dia a dia, mas institucionalmente... eu tenho a tendência de continuar neste caminho. Esta censura por parte dos governadores, vou puxar um pouquinho para o lado político, tá, senhores? Só para dizer o que eu estou pensando. Puxando para o lado político, institucionalmente falando, por mais que os governadores, eu não me restringo só a São Paulo, a todos os governadores, quando o STF fala assim, olha, pode cada governador tratar da maneira que quiser este tema,
para estarem contrários ao Bolsonaro, porque naquela semana ele foi numa igreja quase anônima, sentou ali na cadeirinha, não sei quem viu sentou na cadeirinha ali. Então, assim, não vejo, porque não há censura religiosa, no meu modo de ver, de forma institucional, até porque isso não faz parte da nossa lei. Não sei se eu estou conseguindo transmitir aquilo mas aí, qual é o meu sentimento. Mas aí eu faria uma pergunta, professor, porque na realidade é assim, olha, não há censura. Ok, eu até abri aqui no nosso famoso e amigo Google, né, para ver o significado de censura. Censura é a desaprovação e consequente remoção da circulação pública da informação. Então hoje, isso que essa colombiana viveu, e hoje, vamos lá, o senhor como pastor, o professor Mateus como pastor, o pastor Ezequiel como pastor, se nós chegarmos hoje, eu como pastor, se eu chegar na igreja hoje, no púlpito da igreja, e agora a igreja ela não é mais o púlpito local, ela se tornou um público, um púlpito público, sim, porque vai para a internet. É verdade. Então se nós hoje pregarmos, se eu for na minha igreja hoje pregar o seguinte, pessoal, eu quero informar para vocês que a Bíblia não mudou, e que a relação é entre homem e mulher, isto é família. Ou seja, o homossexualismo, biblicamente falando, é condenado. No dia seguinte eu posso sofrer uma censura pública de um juiz ir lá e determinar que eu tire meu vídeo do ar. Tem razão. Então, se isso acontece, então existe censura, sim ou não? Tem. É verdade. Com certeza. Agora, senhor, ele me pôs no tatame aqui, ó. Tem razão, é verdade. Porque a gente não vem aqui para defender um tema simplesmente e até o fim de uma forma irracional. A gente tem que debater, né? A gente tem que pensar. Mas realmente, se for por esse lado... Porque eu entendi o seu posicionamento. Ou seja, se nós olharmos para o que está acontecendo entre governo federal e governo estadual, eu concordo contigo. Ou seja, olha, então não é uma censura, é uma briga política. E aí olhando, que no meu ponto de vista é uma burrice sem tamanho, né? Sim. É uma burrice do nosso governador, João Dória, que eles ouvem a gente, né, através de taquigrafia, lá tem todo um trabalho de imprensa que sabe o que todas as rádios falam. Então o nosso governador João Dória comete um erro absurdo. Porque, poxa, peraí, se boa parte dos evangélicos ou católicos, portanto cristãos, estão ao lado do Bolsonaro porque ele defende alguns valores conservadores, eu como político, o que eu deveria fazer? Caramba, eu tenho que dar um jeito de entrar nessa seara. Ao invés de eu entrar nessa seara, eu vou lá e cerceio eles de fazer culto, mas eu deixo o futebol rolando, simplesmente porque é uma briga política. Então, para mim, é uma briga política burra. É a burrice sem tamanho. Exatamente. Agora, nesse critério, tudo bem. Então, ou seja, não é censura, é político. Agora, o tema é se há censura. Existe censura à liberdade religiosa? Se nesse ponto de eu poder falar que o homossexualismo é pecado segundo a Bíblia... Então não é segundo o que o Cláudio acha, o que o Rogério acha, o que o professor Mateus ou Ezequiel acha. Se todos nós não podemos falar isso, então me parece que a censura ela existe. Então ficamos perto daquilo que o Rufus falou, né? Rufus falou. A gente não está vivendo, mas está a passos largos de vivê-lo, né? Professores... Inclusive, existe isso muito dentro das universidades. Como professor de teologia, novo, jovem, os alunos, amigos me procuram, falam, professor, eu faço teologia contigo, mas também faço psicologia ali. E lá não permite ninguém falar sobre religião. E até mesmo quando a gente vai trazer um dado que agrega valores à aula. Não pode tocar no assunto, mas quando é para falar de pesquisas de Freud, de Darwin, que na maioria das vezes não tem fundamento científico nenhum, é apenas uma proposta, uma hipótese, isso tem um espaço. Então veja, olha, aí eu vou entrar então na seara do professor Mateus aí, e acredito até que até mais do professor Rogério, né? Porque o professor Mateus hoje vive no ambiente da teologia. O professor Rogério vive no ambiente do estudo em geral. Ciências da religião. Exato, mas você vive no ambiente da academia fora do ambiente teológico, né? Ou seja, você vive no ambiente da educação, também teológico, mas também no ambiente da educação em geral. A educação em geral, se você for defender o criacionismo, um professor, ele é bem visto, ele é bem quisto no meio acadêmico? Bom, eu vou sempre defender
a parte das pauladas. Estaremos sempre defendendo. Mas realmente, dentro da academia, o Matheus tem toda a razão. Né? Ele tem 27, eu faço 5-2 na próxima. Daqui 2 semanas, eu vou te contar. Chegar no doutorado, muitas vezes, você tem toda a razão, Cláudio, muitas vezes chegar no doutorado é fechar os ouvidos para tantas coisas, senão a gente fica no meio do caminho e não termina esse percurso. Realmente, eu só tenho dificuldade com a palavra censura. Eu acho que ela tem que ser institucionalizada como é na China. Não, assim, não pode de jeito nenhum, senão você vai à morte, você vai ser preso. Você imagina, não poderia usar a linguagem, por exemplo, da Guerra Fria? Guerra é guerra, mas se a gente olhar a guerra no sentido de dar tiro, nós não temos. Mas será que nós não vivemos uma espécie de censura fria? Eu acho que até um pouquinho usando essa analogia. Eu acho que até um pouquinho mais quente do que a fria. É um pouquinho mais quente do que a fria. Não só fria. É um pouquinho mais quente. Mas realmente, dentro da academia, é muito difícil nós nos colocar. Muitas vezes você tem que se calar para você não ser... você defende a tua parte, todo mundo sabe quem você é, mas muitas vezes você também tem que calar, tem que escutar muitas coisas que você não concorda. Deixa eu ler aqui a opinião de alguns ouvintes. A Lima Pereira: antes do Bolsonaro ganhar, já existia um movimento contra os cristãos. José Alves dos Santos: a minha opinião é que sim. Leandro Antônio: sim, existe, principalmente no ambiente esquerdista. Flávia Pavanelli: sim, existe com certeza. E quem não aceita os oferecimentos deles e não se acopla aos requisitos se que pode crescer seu ministério, pois são impedidos de diversas formas. Luiz Fernando de São José dos Campos: sim, existe. E ainda mais agora com este avanço da NON em cumprir a sua... O que é a NON? Eu não sei o que é a NON. ONU, ele deve ter escrito errado. Deve ser ONU, né? Da ONU em cumprir sua agenda através do Estado totalitário, pois estamos caminhando a passos largos para a manifestação do anticristo. José Roberto Mendes: não consigo ver censura, pois não tenho conhecimento de uma legislação. Sinto em poucas pessoas alguma rejeição quanto às religiões. E o Alexandre Salgueiro: sempre houve preconceito com as igrejas, sim. Bom, aí surge aqui então uma palavra. É censura ou é preconceito, senhores? Ô Cláudio, eu não sei se vocês acompanharam alguns anos atrás, houve a produção de um documentário chamado Expelled, Inteligência Não Permitida, que é a ideia assim, do design inteligente, né? Que estava sendo fortemente censurado na academia e que você não conseguia ter uma bolsa de estudo, você não conseguia aprovar um paper, você não conseguia avançar nos seus estudos se você defendesse a ideia de que o design inteligente é uma versão melhor do que o evolucionismo. É claro, esse tipo de censura não é aquela censura 1964 da parte de um governo. É um organismo um pouco diferente. É um modus operandi um pouco diferente, um modo acadêmico. Mas, sem sombra de dúvida, é real. Sem sombra de dúvida, é algo que se alastra a outros campos da sociedade a passos largos. E, assim, não é muito fácil lidar com essas questões, porque o que acontece? Se a gente pensar que a solução desse problema é uma tolerância, que ninguém pode discordar de ninguém porque ninguém pode ser censurado, isso também é um problema. Eu creio que os Estados Unidos da América, com quanto tem muitos problemas, são um bom exemplo assim, de como equacionar essas questões. Lá existe uma liberdade de expressão absoluta, você pode defender o nazismo, mas se você fizer alguma prática, por exemplo, nazista e matar um judeu, você vai preso pro resto da sua vida. E lá a lei funciona. Então, nesse caso, você defende a ideia que você quiser. Se você acha que a igreja deve fechar, se você acha que a igreja deve abrir, se você acha que o coronavírus é um vírus da China, se você acha que não é, você pode defender o que você quiser. Só que você não deve ser violento, etc., com o outro. Eu acho que essa seria uma solução interessante, porque senão, se a gente tiver que todo mundo ter um discurso de tolerância para não ser censura, você não pode falar do herege, você não pode falar daquilo. Sim, daqui a pouco nós não podemos falar mais nada. Exato, então isso é um problema também, né? Vira uma censura ao inverso, né? Olha, o Lima aqui fez só a observação para nós aqui, o que é o NOM? É Nova Ordem Mundial, seria a sigla que estão usando para Nova Ordem Mundial. Maravilha, temos mais opiniões aqui. A
Tatiane Soares Jacareí. Censura tem em outros países. Aqui no nosso país é mais preconceito. Cledson Rodrigo, o próprio discurso do ex-presidiário Molusco Lula, colocando culpa na igreja pela disseminação do coronavírus, não é uma censura? Sendo que um dos grandes disseminadores é sim o transporte público. Dodô Melo, sim. Às vezes até dentro da nossa família mesmo. Eu passei e passo por isso. Aulas de marcenaria, dentro das próprias instituições religiosas, tem muita censura. Muitas coisas que não podem ser pregadas. E a Edivânia de São José dos Campos, do meu ponto de vista, no Brasil não temos censura religiosa, e sim preconceito por parte de alguns que não concordam com a religião do outro. Bom, mas aí eu volto no ponto comentado, né? Se um pastor... ele não pode falar contra o homossexualismo. A gente está usando esse tema porque ele é muito evidente, muito claro, até por essa censura que sofreu essa youtuber na semana passada. Mas se nós não podemos falar isso, será que realmente nós não vivemos? Será que isso é só preconceito? Eu acho que é um problema cultural. A cultura brasileira, essa cultura futebolística de Fla-Flu, isso nos agride até que a gente possa chegar numa escolaridade, não só a educação, né? A educação, ela começa em casa, a partir do momento que a gente nasce. E a gente, nesta educação, já recebe, ou se você não é Palmeiras, você é Corinthians. Se você não é Flamengo, você é Fluminense. Se você não é Bolsonaro, você é Lula. Poxa, posso não ser nenhum nem outro. Eu acho que esse problema cultural brasileiro, e falou muito bem o pastor Ezequiel, lá nos Estados Unidos, cada um faz o que quer, fala o que quer, desenvolve o seu raciocínio, só que você não pode agredir fisicamente a outra pessoa. Quer dizer, se eu não puder falar aquilo que eu quero, é um problema cultural brasileiro, né? Porque o outro não permite que você termine de falar, né? É cultura, é antropologia esse negócio. Sim, mas esse cultural, ele é estrutural no Brasil ou ele é mais recente? Não, ele sempre foi, na minha opinião, aqui olhando, é só a gente olhar... desde os negros, né? Na virada do século XIX para o XX, quando acaba o movimento da escravidão, o negro, para se recolocar no mercado de trabalho, tá penando até hoje, gente. Então, não, tudo bem, mas ele sofre uma censura velada, racismo estrutural. Eu defendo isso, já defendi não, mas o aqui. Racismo tudo bem. Então, mas assim... Mas com relação à religião... É igual, poxa, eu acho que até mais. Mas há pouco tempo atrás a gente poderia falar de homossexualismo, isso pra mim me parece ser mais recente. Não, então, mas isso foi aflorando com o passar do tempo. Mas aquilo que Pierre Bourdieu fala, a estrutura estruturante, né? Não sei se dá tempo de deslanchar nisso, mas a estrutura brasileira é uma estrutura formada de lados e vai se estruturando novos modus operandi, né? Então, assim, o racismo, a questão religiosa, tudo que acontece no Brasil. Olha a política. É só olhar para a política. Rogério, eu não defendo a volta do Lula, porque tudo que aconteceu, não vamos entrar nesse debate, eu particularmente. E eu também não não estou gostando da maneira que o governo atual está atuando por várias coisas. É esquecido, faz as coisas, depois diz que não fez. Então, assim, isso pro Rogério, de alguma maneira, não, peraí. E aí, o que acontece? Eu vinha no trânsito... E estava lá um índice, 47% numa rádio famosa, numa bandeira de rádio famosa, 47% de pessoas que têm um nível superior são contrários ao governo Bolsonaro hoje. Por quê? Porque começam a fazer o lé e o cré conversar dentro da cabeça, sabe? Olha o que está acontecendo, consegue concatenar as ideias. O que eu quero dizer é o seguinte, o brasileiro, ele tem esta cultura de tornar... como no almoço de família. Quantas brigas homéricas surgem no almoço de família por conta de bobagens que um fica de um lado, outro fica do outro. É estrutural brasileiro, sim. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, professor, me perdoa. A gente vai para um rápido intervalo e volta. Temos muitas opiniões de ouvintes aqui. Agradeço a todos vocês, pedindo mais uma vez que vocês se inscrevam no canal para a gente sair do 666 aqui. Ok? Então vamos lá. Já saímos? Já. O meu não mudou aqui, não é possível? 6,67. Opa! Saímos, maravilha! Eu tava olhando aqui, o meu ainda tava. Saiu.
Vão dizer que é perseguição ao capeta, como disse aí o professor Matheus. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta, em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome, Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Pô, você acredita que o cara reclamou porque eu mandei o produto numa caixa de sapato? Não, mano, você não fez isso. Ah, rapaz, o que importa é o conteúdo, eu tenho que economizar, rapaz. Você tá maluco? A embalagem é o seu cartão de visitas. É mesmo? Claro que é. Mas então eu não posso usar mais caixa de sapato? Pô, rapaz, se liga. Você conhece a Melhor Embalagem? Os caras têm de tudo em embalagens, cara. Eu só faço as minhas embalagens com eles, cara. Acesse agora a melhorembalagem.com.br ou manda um zap pro 11 97043 4571. A Melhor Embalagem. Sintoniza aí. É tudo de bom. Vida e saúde. Olá, ouvintes da vida! Muitas pessoas desenvolvem o hábito de comer muito à noite, geralmente comidas não muito saudáveis, não é? Isso pode acontecer por diversos motivos, como estresse, cansaço, tristeza, ansiedade e assim vai. É um hábito difícil de abandonar, eu concordo com você. Mas olha, se você quer mesmo melhorar a sua saúde, tente fazer um esforço e comece a observar os momentos em que isso acontece para controlar esses impulsos. Para evitar o ataque a bolos, biscoitos e chocolates, na hora em que for comer, faça um pequeno lanche rico em proteínas, como leite ou iogurte desnatado, um punhado de nozes ou algumas fatias de queijo light. Isso pode te ajudar a quebrar esse círculo vicioso da come e lança à noite. Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe no Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima. Vida e saúde. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da vida. Estamos de volta com Debates da Vida e já que saímos daquele número estranho lá no nosso YouTube, mas pode continuar lá fazendo a sua inscrição pra gente chegar aí aos 7 mil, gente. Vamos buscar os 7 mil. E clicar no joinha. É isso aí. Então, pessoal, vamos lá, ó. Clica no joinha, se inscreva no canal, clica no sininho e compartilha. Quanto mais pessoas estiverem conosco aqui, mais o nosso conteúdo avança, mais pessoas estarão conosco. Vai ser muito bom nós caminharmos juntos, ok? Vamos lá, então, a nossa pesquisa. A nossa pesquisa aqui é engraçado, que o resultado é basicamente o mesmo, mas agora inverteu. No Facebook, de 92 cai para 87 aqueles que dizem sim e de 8 sobe para 13. No caso do Instagram, é o contrário, de 89 sobe para 93, ou seja, praticamente o mesmo resultado do Facebook no bloco anterior e cai para 7% aqueles que dizem não. Então, na maioria, na absoluta maioria, nós ainda temos mais pessoas dizendo que sim, mas inverte o resultado entre Face e Instagram. Você pode continuar mandando para a gente aí a sua participação, a sua opinião, vai ser muito bom nós caminharmos juntos agora nesse terceiro bloco do nosso debate. Temos muitas participações de ouvintes, já eu coloco elas aqui para vocês, mas nós teremos nesse bloco agora a participação do Dr. Jefferson Monteiro da Silva, que é advogado, pós-graduado em Direito Público, pós-graduado em Direito Eleitoral, atual secretário de Justiça e Cidadania da Prefeitura de Aparecida. Satisfação ter o Dr. Jefferson conosco mais uma vez. Dr. Jefferson, muito bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os participantes. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um tema muito importante que deve ser debatido no dia a dia. Maravilha. Então, professor, doutor Jefferson, vou lhe dar então 3 minutos inicialmente, o senhor continua conosco no debate, o senhor dá aí a sua opinião inicial. Há censura à liberdade religiosa?
Primeiramente, é importante esclarecer que a censura ela é proibida pela Constituição, mas obviamente hoje, como bem colocado pelos demais participantes, existe aí uma censura um pouco velada, principalmente quando o Poder Judiciário, né, ele tenta intervir na opinião, né? Como bem disse aí, salvo engano, foi na Colômbia, o Judiciário pede para tirar uma opinião do ar, ocorre aí uma censura velada. Nós temos que entender hoje, que eu acho que a grande dificuldade é que opinião ela deve ser dada, compartilhada e discutida de maneira democrática, né? Eu não posso exigir que a opinião de terceiro seja igual à minha. Eu acho que essa é a grande dificuldade que o judiciário tem enfrentado e a população em geral. Muitas vezes hoje a pessoa pede a sua opinião, quando você transmite, ela entende que essa opinião é preconceituosa ou ela não é de acordo, mas ela não aceita a sua opinião. Então ela vai para o judiciário alegando que aquilo é uma ofensa, quando na realidade não é, somente uma opinião, né? A religião, ela está desde a fundação da humanidade, ela é importante para todas as gerações, e essa censura velada, infelizmente, ela tem ocorrido. O que é importante destacar é que opinião, ela deve ser transmitida, e eu não posso combater a opinião contrária alegando ou buscando o judiciário uma censura, porque eu não posso desejar àquela pessoa que tem uma opinião diversa o que eu não quero a minha pessoa ou a minha opinião. Maravilha. Opinião inicial dada então pelo doutor Jefferson Monteiro, que sempre participa conosco aqui dando opiniões muito importantes, e eu creio que o doutor trouxe algo aqui interessante, né? A opinião deve ser dada, compartilhada e discutida de maneira democrática. Então nós falamos em democracia, o nosso país fala em democracia, embora uma democracia que está amadurecendo, mas dentro da democracia, hoje o que a gente vê são órgãos, inclusive judiciais, né? Ou seja, dentro do judiciário, que estão cerceando algumas opiniões. Então, que democracia há se eu não posso dar opinião sobre determinado assunto? Se isso aconteceu lá na Colômbia, você pode ter certeza que vai acontecer no Brasil. É uma questão de tempo, se já não tiver acontecido, e pelo menos eu não tenho ciência imediata. Mas que isso certamente acontecerá no Brasil, acontecerá, embora aí, acho que foi comentado pelo professor Matheus no início, foi isso mesmo, pelo professor Matheus, que a própria Ana Paula Valadão aí já está sofrendo algumas intervenções para tirar do ar um vídeo em que ela falou isso em 2016 ou 2006, não me falhou aí a data. Mas vamos lá. Temos aqui mais opiniões de ouvintes. O Sidney de São José dos Campos: acredito que há censura e perseguição contra a igreja cristã devido aos temas e princípios que defendemos e cremos. Porém, em relação às outras religiões, não. Olha, então ele já coloca aqui algo que é interessante. Ele já coloca que com relação ao cristianismo há perseguição. Outras religiões não haveria, né? A censura. Nós temos aqui 2 áudios de ouvintes, Simone. Então tá contigo e eu volto lendo mais opiniões de ouvintes. Isso mesmo. O Cardoso de Caçapava e o pastor Rodrigo Vergel de São José dos Campos. Bom dia, bom dia. Com relação à pesquisa que o pastor apresentou aí, certamente que as universidades hoje são todas elas com viés, né, comunista, com viés doutrinário à política anterior ao país, e certamente que a pesquisa vai concatenar este resultado, né? Precisamos ser muito incoerentes com isso. Bom dia, Rádio Vida, pastor Rodrigo Vergel aqui de São José dos Campos. Eu tive problemas alguns anos atrás para o registro do estatuto da minha igreja, justamente por conta disso. Uma das cláusulas dizia que eu não fazia casamento homossexual. E me mandaram várias vezes dizendo que isso era preconceito e que se eu permitisse o casamento homossexual, eles iriam me registrar. Na época, até que me ajudou foi o pastor Carlos Apolinário a resolver esse problema. Então, há censura sim. A vida é tudo de bom. Maravilha a opinião dos nossos ouvintes. E olha, o pastor Rodrigo Vergel trouxe um ponto importantíssimo, hein? No registro de um estatuto da igreja, ele colocou uma cláusula de que ele não fazia, um parágrafo, ele não fazia casamento homossexual, e o cartório impedia ele de registrar o estatuto. Peraí, o estatuto é interno corporis, ou seja, é pra dentro da comunidade dele. E você sabe quem resolveu isso? Ele falou, né? Papito. Meu papito, né? Eu só quero responder a um amado. Mas olha que loucura. Eu quero responder a um amado que falou sobre a academia.
é diferente, não é a opinião dentro da universidade sobre a postura do Bolsonaro. É uma opinião de pessoas que têm o 3º grau, que têm a faculdade. Não estão dentro da universidade essa pesquisa. Porque se você for para dentro da universidade, você vai para 80%, né? Não tenha dúvida. Uma coisa são pessoas que têm a faculdade, o 3º grau, que estão dizendo que 47% não concordam. Só para deixar claro esse ponto. Vamos lá, temos aqui a ouvinte Lima Pereira. Nos Estados Unidos, uma aluna foi impedida de usar uma máscara com o nome de Jesus. Então veja, a pergunta não é nem no Brasil, né? A pergunta do tema é se existe censura à liberdade religiosa. Mas fato que estamos tratando do nosso país. Dentro do futebol, por exemplo, já existem resoluções da CBF de que não pode fazer esse tipo de alusão. Porque alguns jogadores faziam o gol e tiravam a camisa e estava escrito lá, Jesus te ama e tal, e mensagens. E aí eles já censuraram que não poderia haver essa propaganda. De certa forma, eu não acho tão errado, porque se a gente visse lá o camarada fazendo qualquer outra coisa que a gente não gosta, a gente também criticaria, né? Não pode ter um palavrão na camisa. Pode ter um palavrão na camisa, né? Ou coisa parecida. Então, de certa forma, um equilíbrio em algo que tem uma visibilidade muito grande. Mas poderia ser entendido como censura. Agora, uma aluna que está usando uma máscara com o nome Jesus e ser impedida de usar a máscara, será que isso não é censura religiosa, senhores? Eu abro para vocês aí, para vocês me dizerem. Será que isso daqui a pouquinho nós não vamos ver isso acontecendo no Brasil? Senhores? Com certeza isso é censura religiosa. Como o amado pastor Rogério falou sobre a etimologia da palavra censura, que vem do latim, né? Que é censura mesmo no latim. E significa, vem da família de censor, alguém que fazia recenseamento, ou seja, que contava o número de habitantes que moravam dentro de uma localidade e impedia que esse volume aumentasse, semelhante ao que Davi fez, se não me falha a memória, em 1 Samuel 24, quando ele contou o censo e percebeu que tinha um número de guerreiros ao seu lado, né? E essa palavra, ela tinha essa conotação de controle e passou a popularmente ser entendido como proibição. Então, quando se trata de proibição, de vedação, de alguém colocar um obstáculo, colocar uma pedra diante de alguma opinião do outro, como bem colocou também o nosso querido Dr. Jefferson, isso já é infringir o direito do outro de colocar o seu posicionamento. Posicionamentos ideológicos, eles não são posicionamentos necessariamente agressivos, quando diluídos e apresentados de forma minimamente respeitável. Agora, a nossa geração é uma geração que está polarizando muito isso. Parece que nós vivemos um retorno ao barroquismo. A Freire Neto, a Gregório de Matos, onde se polarizava muito a questão de fé e razão, onde eles colocavam isso, ciência e religião, como coisas totalmente antagônicas, avessas, onde não se pode falar de uma sem falar de outra. E acho que alguém fez um comentário no YouTube, o pastor Cláudio, se não me falha a memória, foi o nosso amigo debatedor, pastor Marcos Brito. Ele colocou aí que é possível falar de evolução dentro da igreja sem ser censurado? A grande questão o que tipo de espaço a igreja é? Que espaço a igreja propõe ser para a sociedade, né? Eu acredito que levar temas científicos para dentro da igreja simplesmente ocupar outro tipo de ocupação. É ocupar, de repente, um momento de fé, de prática de fé, e a pessoa que religião quer que a ciência tenha... Mas veja, olha, eu entendo a sua colocação e eu creio que cada ambiente é um ambiente. Então, por exemplo, se tem um ambiente, então teve até um ouvinte que mandou aqui, eu fiquei, não vou dizer agoniado, mas olha a fala do nosso ouvinte Rufus. Tem até igreja que se diz cristã somente para homossexuais, que são as chamadas igrejas inclusivas. E ele disse que agora tem um movimento chamado lesbiteriano. Então veja, lá neste ambiente, eu não vou entrar, eu não posso entrar, nós como cristãos temos que ter esse juízo, eu não vou entrar em uma igreja dessa e falar, pessoal, vem cá, eu quero dizer pra vocês, vocês vão tudo pro inferno e tal, porque veja, dentro da democracia, eles também têm a liberdade de acreditar naquilo que eles querem acreditar.
O problema é que eles podem acreditar no que eles podem acreditar. Agora, se eu for na igreja, aí vem a opinião do Sidney Santos aqui, pastor Cláudio, é só o senhor pregar sobre homossexualismo na igreja, que com certeza será censurado sim. Então, quer dizer, eles podem lá na igreja lesbiteriana, ou seja, que coisa louca que nós estamos vivendo, né? Eles podem fazer. Agora, se o cristão, ele vai na igreja, ele vai pregar contra isso, aí ele não pode. Então isso não é censura, doutor Jefferson? Pronto, tá ouvindo? Sim. Pronto, exatamente. Esse foco de não ouvir a opinião contrária é um tipo de censura. O próprio judiciário às vezes faz isso. É importante ressaltar aqui uma questão até que o pastor Ezequiel comentou muito bem. Eu posso emitir a minha opinião, né? E ela tem que ser aceita por todos que estão me ouvindo. Obviamente, se eu agredir alguém com essa opinião, até abrindo um parênteses aqui, como a deputada disse, o STF não está proibindo a opinião. O que eu não posso é, por exemplo, eu não concordo com tal fato, então conclamar as pessoas para irem à rua e espancar algum ministro do STF, espancar algum juiz, algum procurador, algum pastor, correto, algum padre. Isso o STF tem proibido. Não eu emitir a minha opinião. Como o colega bem disse, toda religião ela tem direito de expressar o fundamento dela, seja o cristianismo, o islamismo ou outra religião. O que eu acho que é o ponto crucial hoje da sociedade como um todo. As pessoas não aceitam opinião diferente. Não aceitam opinião contrária. Elas perguntam, mas querem uma resposta assim, concordo com você. Nunca um ponto divergente. É isso que tem gerado esse grande conflito. Aí leva para a política, que também gera uma grande conflito entre direita, esquerda, centro-esquerda, e acaba politizando uma questão que é crucial. A religião é importante na vida de todos, aquele que professa a religião X ou Y é um direito dele, e uma obrigação, um dever, uma qualidade dele de expor os fundamentos da sua religião e ser ouvido por todos. Acho que esse ponto que o professor Jefferson colocou, ele é importantíssimo nós levarmos em consideração, né? Inclusive, na opinião que o doutor mandou para a nossa produção, ele diz assim, olha, algumas decisões judiciais geram a sensação de censura. Agora, a pergunta que eu faço para os senhores, é sensação ou é censura de forma efetiva? Eu até começo com o doutor Jefferson, mas depois eu gostaria de ouvir o pastor Ezequiel também, que não falou ainda nesse bloco. Gera ou é uma censura, doutor Jefferson? É uma censura, melhor dizendo. Eu vou usar um exemplo. Há uma denominação religiosa que no início da pandemia foi proibido de realizar os cultos e a missa devido à grande quantidade de fiéis. Né? Então foi dado uma liminar. Um ano depois o judiciário veio e disse, não, o Ministério Público estava equivocado. Né? Eu deveria ter ouvido essa religião para que ela pudesse expor, se ela consegue manter os protocolos. Então veja que houve uma censura. Né? Automaticamente, com base num pedido hipotético de que a reunião de vários fiéis pode gerar a proliferação da audiência, foi concedido uma liminar que causou uma série de prejuízos a essa entidade religiosa. Não financeiro, eu estou dizendo aqui, mas prejuízo na questão do fiel, daquele que vai lá com as suas orações, com seus pedidos, né? Não, mas até financeiro também, né, doutor Jefferson? Porque, queira ou não, uma igreja, ela precisa se manter. O senhor é de Aparecida, por exemplo, vamos falar aqui da igreja católica, imagina o problema financeiro que a Aparecida está sofrendo. Porque não... As romarias acabaram. Né? Então, ou seja, tudo que aquela igreja movimenta acaba. Agora, imagina a despesa daquilo. Eu estive recentemente em Aparecida, eu fui ao Rio de Janeiro e voltei, fui de carro. E aí eu falei, poxa, deixa eu conhecer. Passei ali em Aparecida. Gente, um marasmo. Ou seja, parecia a cidade fantasma. O doutor é de lá, parecia uma cidade fantasma. Então imagina, financeiramente, uma igreja pode quebrar. O turismo. Não é? Então veja, olha, eu sou evangélico. E lá é católico, mas eu acho que é exatamente aí a liberdade religiosa, né? E o professor falou muito bem aqui, o professor Rogério do início, a questão aí de nós respeitarmos as religiões e não apenas uma. A gente sempre defende o nosso próprio umbigo, né? Mas se nós olharmos para todas as religiões, há muita censura, nos dá a entender isso. Bom, a Margarete Barbasi aqui, mas uma pessoa pública tem que tomar cuidado, porque são formadores de opinião. E às vezes o comentário traz ódio ao coração de muitos. Se Jesus foi censurado, então por que não seremos? E Cadu Silva, quando se mistura política com religião, o número de rejeição pela política ou religião irá crescer, pois as pessoas não conseguem discernir e separar opiniões. Professor Ezequiel, e aí, qual que é a sua opinião com relação a tudo isso que nós estamos falando nesse bloco?
Olha, Cláudio, eu acho que existe tanto censura prática quanto sensação de censura que às vezes nem sempre de fato é. O judiciário ele tem a função muito difícil de legislar sobre inúmeras realidades complicadas e decidir. E às vezes quando você decide em favor de uma parte contrária à outra, a parte que perde sempre se sente de alguma forma tolhida em algum direito, em alguma questão, seja ela mais teórica ou mais prática. Então, às vezes, tem um pouco assim de decisões judiciais polêmicas, que é um pouco também da função, e que, de fato, como bem colocou, né, o professor Jefferson, assim, não quer dizer que o STF está censurando a opinião, mas quer dizer que está censurando o cometimento do crime de você incitar contra a vida do ministro ou de quem quer que seja. Então tudo é muito complicado, né? Seja como for, muito do que a gente está vivendo também tem que ver um pouco com o conceito de democracia e com o mau uso do conceito de democracia também. Tem um livro muito legal que chama, né, Democracia, o Deus que Falhou, que fala que a democracia é a ditadura da maioria. Então, se você conseguir formar uma maioria, você acaba prevalecendo sobre a liberdade da minoria. Isso também é uma coisa perigosa, que inclusive é o que muitos movimentos minoritários agora estão tentando usar para formar uma nova maioria para ganhar direitos que os outros demais não têm, né? Então hoje, por exemplo, você tem esse lobby feminista querendo dizer, agora nas empresas XYZ tem que ter mulheres nos cargos de direção, mas não é proibido ter. Às vezes a pessoa chega ou não chega no cargo de direção. Às vezes o dono da empresa tem homem no cargo de direção, não tem mulher, mas não tem essa. Mas agora quer se formar usar essa democracia para impor uma agenda para beneficiar um gênero. Então, é verdade, olha, até em cima dessa tua colocação, salvo engano, foi na semana passada ou retrasada, há um projeto na Câmara Federal para que empresas que pagam para um homem mais do que paga para uma mulher sejam multadas. E aí uma mulher, inclusive, entrou e falou assim, não, peraí, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque aprovando um projeto como esse, vocês não estão privilegiando, é o contrário, as empresas vão passar a não contratar mulher. Não contrata, porque amanhã eu vou ser multado, então só contrata homem, porque aí eu não tenho esse problema. Então, veja, é uma loucura. E não só isso, Cláudio. Imagina o seguinte, tem o Neymar, jogador de futebol, e tem a Marta, jogadora de futebol. Tem que receber igual. Mas e aí, vai abaixar o salário do Neymar ou vai subir o da Marta? Porque o futebol masculino gera muito mais receita do que o feminino. Exato. Não é porque a gente quer ou acha que é machista, não é isso. É porque a demanda pelo futebol masculino é maior do que pelo feminino. E então, aí o homem ganha mais que a mulher, normal. Olha, então deixa eu levantar um ponto aqui. A gente acabou enveredando para essa questão aí, da questão da homossexualidade e tal. Hoje, o cristianismo, a religião, né? E aí o cristianismo hoje no Brasil, juntando inclusive evangélicos com católicos, é a maior religião. É a religião que predomina no Brasil. Essa discriminação, esta censura, ela ocorre hoje mais por esta questão das minorias? Ou seja, as minorias se sentindo agredidas pelo cristianismo, que prega contra as suas práticas. Estas minorias, que é uma minoria, cá entre nós, barulhenta, né? Ou seja, eles conseguem realmente fazer muito barulho. Estas minorias é que estariam causando esta censura? Ou este caminho de censura? É aquele momento em que todos se calam. Deixa que eu deixo agora, né? Deixa que eu chuto, né? Deixa que eu chuto. Eu só queria voltar um pouquinho naquilo que o Dr. Jefferson falou, lá no começo da fala dele. Acho que ele decifrou um pouco essa charada aí, quando ele disse, olha, quando uma opinião vai para o judiciário, isso que não pode acontecer. Ela deixa de ser opinião e passa a ser censura. Eu concordo com ele. Eu penso que aí está um dos nós desta questão. Parabéns, doutor, foi muito bem colocado. Olha, não tenha dúvida que eu vou falar como relações internacionais. Lá na Rio Branco, quando a gente estudou relações internacionais, bacharel lá atrás, eu lembro que tinha um professor de relações políticas exteriores que dizia o seguinte: o Brasil não tem noção do tamanho que é, porque como ele é grande, ele não tem noção do quanto ele poderia ajudar a América do Sul, a América Latina, porque como ele é muito grande, ele fica cuidando dos problemas dele. Se ele pudesse olhar um pouco para a América do Sul,
a América Latina, mas mais a do Sul, o Cone Sul aqui, nós poderíamos ajudar muitas pessoas e sermos ajudados. Porque a gente tem um tamanho, a gente tem estrutura, a gente tem economia, assim como os Estados Unidos aprendeu a fazer. E de vez em quando não faz, mas aprendeu a fazer. Vou pegar essa fala e vou voltar. Como o cristianismo é a principal religião, tanto cristãos, católicos como protestantes /evangélicos, a gente poderia ser um pouco mais solidário também a estas outras religiões. Sabe por quê? Porque eu também... Aí vai uma autocrítica. Vamos deitar no divã um pouquinho. O pastor Ezequiel já vai falar ali, eu tenho certeza, e vai falar coisa boa, não tenho dúvida. Mas se eu estiver errado, eu peço desculpas, mas me parece que no auge daquilo que somos, e porque somos este número, a gente também muitas vezes também atuamos como censores dos outros, sabe? E aí, esta reação que vem de lá para cá também nos agride. Eu tenho esta percepção. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, mas essa percepção de também, com a pata de elefante tão grande que a gente pisa sobre os outros, quando eles têm a oportunidade de vir de lá para cá, também a gente acaba recebendo um pouco desse reflexo. Professor Ezequiel. Eu concordo 100% com você, Rogério, mas eu acho assim que a minoria, ela tem um pouco uma certa razão, em certo sentido, porque o que acontece é o seguinte, tipo, vamos trabalhar as minorias que a gente falou aqui. Sei lá, homossexuais, que acho que foi um tema grande. Eles têm, de fato, o direito de crer no que quiser, de fazer o que quiser. Todavia, a gente também tem o direito de discordar. Entretanto, no passado, eu acho que isso foi um pouco pesado em alguns contextos, onde muitas pessoas sofreram todo tipo de violência, todo tipo de ostracismo social, que também remonta um pouco ao tema que você estava falando, né, Rogério, do racismo, né? A gente não trata da mesma forma hoje, porque acho que é um consenso maior hoje que racismo é errado, e não há um consenso tão grande de que o homossexualismo é errado. Então o homossexualismo se torna um pouco mais polêmico. Ninguém tem coragem de dizer eu sou racista. Agora tem muita gente que tem coragem de dizer eu sou homossexual. Então é uma coisa complicada, assim, mas eu creio que as minorias, elas têm um pouco de razão de querer ter o seu espaço, mas elas também têm que entender que, assim como a minoria pode discordar da maioria, esse direito também nos é dado do outro lado. A maioria também pode discordar da minoria. E acho que tem que aprender a conviver com a discordância, porque senão a censura e a violência serão o caminho, e aí vai ser muito ruim para todo mundo. Exato, eu acho que o ponto é esse, é saber conviver com a discordância, né? O problema é esse. Hoje, o caminho que está se seguindo nos dá a impressão de que discordar das minorias, daqui a pouquinho a gente vai ser penalizado, né? Eu fico me perguntando, claro que nós não temos bola de cristal, mas se um questionamento desse segue para o Supremo Tribunal Federal, qual vai ser a decisão do Supremo? Veta ou não veta? Ou seja, se um pastor na igreja, e hoje ele não prega mais só dentro da igreja, ele prega para o mundo através das mídias sociais. E se ele pregar contra o homossexualismo, se ele não será daqui a pouquinho penalizado, e o próprio Supremo vai dar ordem para tirar aquele vídeo do ar. Doutor Jefferson, eu quero agradecer a sua participação. Vou lhe dar aí 2 minutos para o senhor fazer o seu fechamento, dar os seus dados de contato. Fique à vontade. Obrigado, Cláudio, mais uma vez. Obrigado a todos que estão participando, a todos os ouvintes. Gostaria só de pontuar uma questão, né? Que as pessoas aceitem a opinião do próximo, né? E que o judiciário também só pode intervir se houver uma ofensa, né? Como bem disse o pastor Ezequiel, nós temos que ter o bom senso a ser um bom ouvinte, né? E a expor os nossos pensamentos. A religião é importante na vida de todo mundo. Ela tem as suas bases, né? E essas bases podem e devem ser divulgadas. Não pode haver uma violência. E evitar a politização, né? Quando a política entra muito em contato com a religião, gera um conflito que pode até ser violento, né? Então, gostaria só de deixar essa explanação. Agradeço mais uma vez. Na rede social é Jefferson Monteiro. Quem tiver alguma dúvida, quiser bater algum papo, alguma dúvida sobre o assunto, estou à disposição. Mais uma vez, obrigado. Um abraço a todos. Maravilha, professor. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais uma prévia da nossa enquete. Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida. No YouTube você clica no link, vai para a pesquisa, responde. Nós vamos dar uma prévia agora no próximo bloco. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco.
Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida, tudo de bom. 96.5 Vida FM. Pra onde quiseres me leva, abram-se os portais, o Rei da Glória vem aí. Mais, a vida toca mais. Música boa, toca na vida. Hortifruti Açougue Supermercado Oriente tem tudo o que você precisa em um só lugar. Açougue com a melhor qualidade e preços da região. Hortifruti sempre com frutas, legumes e hortaliças fresquinhos esperando por você. Supermercado completo para você abastecer a sua casa com os melhores produtos. Faça seu pedido pelo nosso delivery ou retire. 12-99612-3934. 12-9612-3934. Consulte condições. Hortifruti Açougue Supermercado Oriente, em São José dos Campos. O som que é tudo de bom. Vida! Pô, você acredita que o cara reclamou porque eu mandei o produto numa caixa de sapato? Não, mano, você não fez isso. Ah, rapaz, o que importa é o conteúdo, eu tenho que economizar, rapaz. Você tá maluco? A embalagem é o seu cartão de visitas. É mesmo? Claro que é. Mas então eu não posso usar mais caixa de sapato? Pô, rapaz, se liga. Você conhece a melhor embalagem? Os caras têm de tudo em embalagens, cara. Eu só faço as minhas embalagens com eles, cara. Acesse agora a melhorembalagem.com.br ou manda um zap pro 11 97043 4571. A melhor embalagem. Muito mais vida, muito mais bíblica. E Cláudio, a palavra é gratidão. Gratidão, gratos, primeiramente a Deus, né? Primeiramente a Deus, porque nós vencemos o mês de abril, mais um mês que vencemos. Foi apertadinho, mas Deus nos deu a vitória. Então a minha gratidão a todos vocês que nos ajudaram no mês de abril a vencermos o desafio e permanecermos com a programação no ar. A Bíblica Vida, que é a igreja que Deus nos permitiu pastorear, assumiu parte da programação da Rádio Vida com o objetivo de ampliarmos a nossa programação. Então não apenas mais música, mas além dos debates, além do Teológica Vida, nós agora temos o Clamor pela Vida, temos agora o Bíblica no Ar, que a gente já está discutindo de mudar o nome, colocar aí Discutindo o Reino, fazer uma espécie de um podcast, né? Vamos agora iniciar no próximo sábado agora um programa voltado para os jovens, um programa voltado para casais. Então nós temos ampliado a nossa programação, crendo que Deus tem nos dado o melhor. Então a minha gratidão, a nossa gratidão a todos vocês que contribuíram no mês de abril. E pedindo a você que não se esqueça de nós agora no mês de maio. Inicia-se mais um mês e o meu pedido a Deus e o meu pedido a vocês é que a gente não fique nessa angústia do final do mês. Se nós tivermos o compromisso de termos aí por 6 meses, por um ano, até o final do ano de 2021, você já fazer um compromisso de recorrência, ou seja, quem ajudou, continuar ajudando, certamente nós venceremos o desafio, continuaremos no ar discutindo assuntos tão importantes como esse que nós estamos discutindo hoje. Então, esteja conosco, estejam conectados, o dia de hoje é de gratidão, eu não quero dar pix, eu não vou dar nada, né? Você inclusive já o tem, mas hoje é o dia apenas de agradecermos a Deus pela sua vida e pelo resultado que alcançamos, Simone. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com a última meia hora do Debates da Vida de hoje. E eu quero saber como tá a pesquisa, hein, Cláudio? Vamos lá, pesquisa então, resultado do Facebook e resultado do Insta. O Insta permanece com o mesmo resultado, 93-7, 93 dizendo que sim, existe censura à liberdade religiosa e 7% não. No caso do Facebook, o número vai cair
caindo. Então começou lá na ponta com 92%, caiu para 87% e agora 76% a 24%. 76% dizendo que sim, que existe censura à liberdade religiosa e 24% dizendo que não existe censura à liberdade religiosa. Temos áudios, temos opiniões de ouvintes. Vamos ao áudio e continuamos aqui com os nossos convidados. Vamos lá, o áudio que é do pastor Márcio de Taubaté. Bom dia, paz do Senhor, aqui é o pastor Márcio de Taubaté. Eu acredito que existe censura sim, a partir do momento que você não pode defender os seus princípios bíblicos, eu acho que há uma censura mesmo, e isso tem que ser extirpada do nosso meio. Eu agradeço a oportunidade aí, a Rádio Vida é tudo de bom. Maravilha, opinião dada do pastor Márcio. Agradeço a todos os pastores que nos ouvem, que nos acompanham. Fico, sinceramente, bastante honrado com a participação de vocês. O Rufus Godoy, censura vai desde como um pai reage ao comportamento do filho a desaprovar valores. Em muitos lugares está mais escancarada do que no momento no Brasil. Mas nosso país está caminhando para esta censura também. Abidinaldi Aurélio Alves, é ele? Maestro Abidinaldo. É o Maestro Abidinaldo, grande maestro, que Deus abençoe a tua vida, obrigado aí pela sua audiência. É importante as atitudes no sentido de unir a humanidade neste momento e não falar que incitam ainda mais o ódio. Sidney Santos, não se pode nem dizer Covid hoje em dia em vídeos. Verdade, ou seja, há uma censura, né? Se você falar em Covid, as próprias plataformas já estão aí censurando os conteúdos. Marco Aurélio de Brito, só para entender, é possível falar de evolução na igreja sem ser censurado? Ou seja, exatamente aquilo que nós comentamos aí. Sidney Santos, é só pregar sobre homossexualismo na igreja que com certeza será censurado. Ricardo Santos, São José dos Campos, censura tem em todo lugar. Na igreja, na política, enfim, só Jesus na causa. Pastor Marcelo de Jacareí, acredito que a censura existe porque a política vai para o lado que a banda toca, buscando o lado onde vai conseguir mais votos, sempre tentando se mostrar imparcial, entre aspas, e agradar o lado que possa te favorecer. Defendendo o movimento LGBT, ganha-se moral com os movimentos que são imparciais. Bom, temos várias opiniões aqui, eu volto com os nossos convidados, inclusive o pastor Márcio de Taubaté, que mandou aqui o áudio, ele menciona aqui a questão de você não poder defender os seus princípios bíblicos. Eu queria ouvir os nossos convidados, professor Mateus, pastor Ezequiel e também o professor Rogério. Começo então com o pastor Mateus. Professor Mateus. Ok, bem, realmente é isso, né? Quando nós tocamos na questão da homossexualidade, vale dizer, Cláudio, que eu fui censurado numa aula por falar homossexualismo. Desde lá, eu me adestrei a falar homossexualidade, né? Tinha um rapaz, que inclusive é um delegado federal, estava assistindo a aula, falou, professor, homossexualidade. Aí eu falei, ele é, porque o sufixo ismo faz menção à doença e isso não é uma doença. Falei, ok, se o senhor fica melhor assim, conduzirei meu discurso desse modo. E quando nós falamos de homossexualidade ou homossexualismo, tanto faz, as pessoas precisam entender o seguinte, a Bíblia ela foi escrita no passado, o passado é fixo, e naquele momento a homossexualidade foi entendida como algo da natureza humana. E tem um argumento de Bronson que vai dizer o seguinte, numa relação entre dois homens, um tem que fazer o papel da mulher, justamente por ser tão antinatural, onde um tem que se colocar como mulher, ou seja, tem que se projetar, tem que se fazer um teatro para se funcionar de um jeito contra a sua natureza, para que haja algum tipo de relação, ou fabricar algum outro tipo de modo de alcançar o ápice naquilo que eles estão objetivando. Então, de fato, a teologia bíblica, ela vai ter os seus critérios, ela vai ter os seus princípios, e são princípios que são arrastados de um período clássico até os nossos dias. E nós devemos colocar isso para frente sem ser, de fato, limitados, sem ser colocada uma barreira ideológica de que a pessoa não pode falar isso ou aquilo. Não tem como embutir a homossexualidade como algo aprovado na Bíblia, porque o futuro já ocorreu, ela já está fixa. E tudo que foi dito no passado foram, de fato, as militâncias daquele tempo
a favor de uma ideologia específica e hoje não vai ter como modificar isso. Houve uma tentativa da Bíblia Gay fazer isso. A Bíblia Gay, ela tentou tirar as palavras do grego, plakos e arsenokoitai, ali de 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, tentando colocar como moralmente fraco e promíscuos. Mas não é isso que o significado quer dizer. Quando se estuda a literatura de Sodoma e Gomorra, nós vamos observar que um significava homossexual ativo, o outro significava homossexual passivo. A Bíblia diz de fato, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, que os efeminados e os sodomitas, isto é, os homens que se relacionavam com homens de modo a aceitar isso, eles não herdarão o reino de Deus. Agora, isso muda o nosso modo de tratar e receber pessoa? Não pode mudar. O amor tem que ser para qualquer tipo de pessoa, independente do modo que ela vive. Agora, não dá também para embutir dentro da igreja uma ideologia que a Bíblia prega de forma contrária. E tentar cercear esse discurso religioso com base no discurso de desprezo, de minoria, de preconceito por parte dos religiosos é totalmente errado. É totalmente anticonstitucional. Então, é isso que eu acredito que o nosso debate precisa colocar, né? O posicionamento bíblico não vai mudar porque ele foi escrito no passado, e o passado está fixo. Agora, existem correntes que interpretam de forma diferente. Existe a teologia da libertação, nascida com Gutierrez, depois ali em 1960, 1964, se não me falha a memória, que começou no debate do Vaticano II, depois foi abraçada por Leonardo Boff. Eles aprovam o aborto, eles aprovam a homossexualidade e vão sempre em favor dos pobres. Como se Cristo também estivesse partidarizado a este grupo, em vez de compreender que Cristo ele pregou no seu ministério terreno. Ele pregou para pobres, pregou para ricos, pregou para muitos pecadores e para poucos pecadores, pregou para doentes e pregou para saudáveis. Então, Cristo ele nunca teve esse partidarismo específico que a teologia da libertação quer impor, que se reveste hoje dentro da missão integral, que é uma outra ideologia que abraça essa ideia. E sabe por que eles fazem isso, Cláudio? Eu estava refletindo numa aula de teologia contemporânea, queridos debatedores aqui, é porque enquanto algumas igrejas elas adotam um posicionamento errado de desprezar essas classes. Foi o que os amados falaram aí. As minorias também têm o direito de requerer o seu espaço para poder dizer o que eles querem dizer, né? E quando a igreja adota esse espaço, eu acho que alguém politicamente... Oi, professor. Oi, vamos lá, conclui aí eu já faço a minha observação. Ok. Algumas pessoas mais, entre aspas, inteligentes do ponto de vista político vão perceber assim, tem um grupo, né, de homossexuais, a maioria deles são formados, independentes financeiramente, que estão sendo rejeitados. Aí algumas igrejas abraçam esse público, aproveitando da motivação deles muitas vezes para se enriquecer também, tá? Para poder tirar algum tipo de proveito do ânimo desse grupo e promover a sua comunidade. Então existe muito isso também hoje. Maravilha. Nós temos aqui a opinião do Eli Justolin, de São José dos Campos. Lembrei-me de uma ação adotada pelo Estado sobre a nomenclatura ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo, como referência ao tempo. Ouvi que serão mudadas e uso desta referência no ensino público. Isso prova que a perseguição e censura começa pelo Estado. Olha, então, muito bem lembrado pelo Eli Justolin, isso foi recentemente no estado de São Paulo, em que a Secretaria de Educação colocou lá que era antes da Era Comum e depois da Era Comum. Então, mudando isso. E aí todo mundo se levantou e aí me parece que eles recuaram. Mas isso também já não é o início de censura, ou seja, uma forma de censurar? Senhores, nós estamos caminhando já para o final. Eu vou dar então aí 1 minuto e meio para cada um para fazer a sua consideração final. Então vamos lá, vamos ampliar. 2 minutos já faz junto a dica cultural. Ok, Simone? Tá com você. Debate da vida. Dica cultural. Maravilha, então eu vou começar pelo pastor Ezequiel, porque ele não falou ainda nesse bloco, então começo pelo pastor Ezequiel, Matheus Angel e finalizo com o professor Rogério Barros. Professor e pastor Ezequiel, 2 minutos, querido. Bom, uma honra para mim participar desse debate interessantíssimo ao lado de pessoas tão gabaritadas e capacitadas.
Agradeço a Deus aí pelo debate, pela vida de cada um, e que esse programa continue no ar para abençoar tantas pessoas como tem abençoado. A grande discussão sobre censura é uma grande discussão sobre o Estado e o direito que um tem sobre o outro. E como dica cultural, então, eu deixo aqui esse livro, Ação Humana, de Ludwig von Mises, né? Que de fato é um material que todo mundo deveria ler. Ele tem um pouco mais de 1000 páginas, não é um livro muito pequenininho não, tá? Mas realmente é um livro que ajuda a gente a entender a nossa liberdade frente ao Estado, pregando assim um ideal libertário contrário a visões aí, especialmente comunistas de uma forma geral, mas sem cair também nas ditaduras que também são orientadas mais para o lado da direita. A gente sabe que todos esses temas são polêmicos e complexos e pedimos que o Espírito Santo venha continuar guiando o ouvinte e a ouvinte a terem a liberdade em Cristo, independentemente das circunstâncias externas, e que Deus venha abençoar a todos. Se quiser me seguir nas redes sociais, Ezequiel Gomes, vá lá no YouTube e também siga o canal Vem Senhor Jesus. Um abraço. Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação e pelas suas opiniões. Professor Matheus Rangel, em até 2 minutos. Professor Matheus, tem aquele botãozinho on-off. Ligar o microfone. Isso, vai lá. Ok, mas acabei não encontrando, né? Mas eu vou ser ali de cabeça aqui. Bem, eu agradeço muito por esse debate, é sempre um prazer estar aqui. No dia do meu aniversário, poder falar de um tema tão importante, é entregar a razão da minha vida para uma reflexão do nosso povo que precisa melhorar o seu comportamento e a aceitabilidade do ser humano. Enxergar o ser humano mais do que uma ideia. Isso nas relações humanas, consequentemente, na questão da censura. Não podemos proibir o outro, não podemos inibir o outro, não podemos fazer com que ele se sinta, sabe pensar como pensa, a não ser que o pensamento seja antivida. E sobre antivida, a relação de Jesus e cultura, eu deixo aqui como dica cultural o livro Jesus e Cultura, ou melhor, Cristo e Cultura, de Richard Niebuhr, escrito em 1967. E se você ler esse livro, você vai ter que ler também Cristo e Cultura, de D.A. Carson, 2012, que é uma releitura. Richard Niebuhr é um sociólogo e aborda o aspecto sob esse ponto de vista, e D.A. Carson, ele já pega o ponto de vista teológico e faz ali uma condensação bem interessante. Eles abordam 5 pontos, muito bons no livro: Cristo acima da cultura, Cristo e cultura em paradoxo, Cristo da cultura, Cristo contra a cultura e Cristo transformador da cultura. Então vale a pena muito ver. Bem, as minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no Instagram, professor.Matheus Rangel, Matheus com TE, sem H, professor.Matheus Rangel. No YouTube, como Professor Rangel, Professor Matheus Rangel. E também podem entrar no nosso site do Instituto Teológico Koinonia para conhecer o nosso trabalho, www.institutokoinonia.com.br. Maravilha, querido. Tá cortando bastante aqui. O Rufus está dizendo que a internet está te censurando. Satisfação. Boa. Maravilha, obrigado pela sua participação. Professor Rogério, até 2 minutos. Olha, eu quero mandar um abraço pro professor Matheus, pro pastor Ezequiel. Certamente eu saio daqui melhor do que eu entrei, conhecendo mais coisas. Muito obrigado, foi uma honra estar com vocês aqui. A dica cultural, ela já emenda aqui naquilo que penso sobre o assunto. A dica cultural é um livrinho de bolso, pequenininho, do nosso querido Everardo, assim mesmo, Everardo Rocha. É um professor amigo na PUC. Ele fala sobre o que é etnocentrismo. É um livrinho assim, muito... dá para ler num sábado com vontade, sabe, pessoal? Pega esse livro, dá uma lidinha, e exatamente isso que eu percebo que estamos discutindo. Estamos passando pelo campo das ciências da religião. Religião não é ciência, mas ela é suportada por 3 grandes ciências: antropologia,
sociologia e teologia. Então, a antropologia cultural é o tema deste livro e é o tema do nosso debate. É o quem somos, né? É a ciência do homem e da humanidade, a antropologia cultural. Então, aqui, quem somos como brasileiros, quem somos, reflete aquilo que fazemos. Eu queria deixar um abraço a todos e lembrar de uma mensagem. Tava todo mundo falando aqui, eu lembrei do Senhor Jesus. O Senhor, ele nunca... em todos os seus passos, ele sempre doou, ele sempre entregou, ele sempre tentou dar para as pessoas voz, para que as pessoas pudessem chegar até ele. Será que não está faltando para o cristão dar um pouco mais de voz para as minorias, para que elas possam entender muitas vezes o que está acontecendo de fato e simplesmente não tapem os seus ouvidos e não escutem a mensagem cristã? Eu penso que a gente tem que começar a se relacionar para que as pessoas possam ver esse Cristo tão lindo que eles não conheceram até hoje. Deus abençoe a todos. Maravilha. Mídias sociais? Prof. Rogério Barrios. Prof. Rogério Barrios, tá certo. E um abraço para Simone, que fica aqui nos suportando para lá e para cá. Obrigada. Deus abençoe a todos. Maravilha. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Maravilha. Vamos então às nossas considerações finais. Simone, só me ajuda aí. Quanto que nós temos de break? Esse último break? 2h58. 2h58, 3 minutos. Maravilha, para eu me cronometrar aqui. Então vamos lá, pessoal. Esse assunto é um assunto muito interessante para nós discutirmos, principalmente no momento em que a gente começa a ver decisões dos poderes judiciários do mundo inteiro se movimentando a favor das minorias e contrário a valores cristãos. Então é um assunto que eu entendo ser muito pertinente, que nós precisamos avaliar e entender o momento que nós estamos vivendo. Para mim, no meu entendimento, não há dúvidas. Para mim é fato que nós vivemos sim uma espécie de censura, ainda que não institucional. Ou seja, não é uma censura institucionalizada, como mencionado pelo professor Rogério, onde o poder público define que, olha, a partir de hoje não pode isso ou não pode aquilo, como no caso da China, por exemplo, quando privilegia efetivamente aqueles que estão debaixo do poder do governo ou que acreditam na religião do governo. O que nós vivemos no nosso país é a laicidade, ou seja, nós somos um país laico, portanto um país que não tem uma religião oficial. Então há liberdade, deveria-se pelo menos ter a liberdade religiosa, mas há, no meu entendimento, aí uma espécie de censura velada, uma censura em que não diz que é censura, mas que efetivamente tira direitos. Então, tirar o vídeo da Ana Paula Valadão, embora eu até acredite que houve alguma infelicidade na forma que foi colocado, mas é uma espécie de censura, porque a censura é quando ela proíbe você de dar opiniões. Ou seja, peraí, eu não posso dar opinião, eu não posso dizer o que eu penso. Agora, o que eu acredito também, e aí eu quero utilizar duas opiniões, dois pastores que mandaram mensagem para cá, e eu vou usar a opinião desses dois pastores para minha conclusão final. A primeira, do pastor Márcio de Taubaté, que ele disse assim: existe sim a partir do momento que você não pode defender os seus princípios bíblicos. Então isso realmente é um problema. Ou seja, hoje nós estamos tendo que ter, como líderes religiosos, como pastores, que tomar todos os cuidados de como falar para que não cause um problema. Tivemos inclusive um caso, existe um pastor que eu tenho lá as minhas ressalvas com relação a vários posicionamentos, que é o pastor Marco Feliciano, mas nós tivemos o caso de um evento onde o pastor Marco Feliciano foi pregar, uma multidão lá, e aí vão lá duas meninas que sobem em cima da costa de dois rapazes e se beijam no meio de um público cristão. Então, poxa, peraí, aí é uma afronta. Ou seja, no momento em que nós não podemos mais defender o que pensamos, e essas pessoas têm a liberdade de ir lá e criar um caos como esse. Então, veja, o princípio do respeito, ele deve valer para as duas pontas. Eu não posso ir lá no meio do movimento LGBT e e levantar uma faixa assim, imagina, tem lá a marcha gay, eu ir lá com uma faixa dizendo assim, ó, vocês vão tudo pro inferno. Poxa, peraí, aí é uma afronta. A democracia tem que nos dar o direito de expor o que pensamos. O inverso também é verdadeiro. Quando nós não podemos expressar, quando nós não podemos defender os princípios bíblicos, aquilo que nós acreditamos,
aceitamos, há sim uma espécie de censura. O segundo ouvinte que eu quero utilizar aqui é o pastor Mauro Petilo, que ele diz o seguinte: somos intolerantes de forma geral e, falando de nós evangélicos, não aceitamos muitas vezes nem a linha teológica, estilo de vida de outras igrejas que teoricamente são co-irmãs, quem dirá dos outros. Ou seja, o que ele coloca aqui também é verdadeiro. Nós falamos que os outros estão sendo intolerantes com a igreja, mas a igreja muitas vezes é intolerante com as outras pessoas. Então, infelizmente, a gente precisa viver aí o equilíbrio diante de tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos que ter o direito de expressar o que pensamos, mas ao mesmo tempo temos que lembrar que a Bíblia nos ensina a amar o próximo. O próprio Cristo, quando foi confrontado pelos fariseus que estavam apedrejando uma mulher que vivia uma vida de promiscuidade, Jesus olhou e disse: ok, não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo sai. Qual é a resposta de Jesus? Bom, mulher, se ninguém te acusou, vá e não peques mais. Então, ou seja, a posição de Jesus não era de intolerância. A posição de Jesus era de agregar e trazer essas pessoas a entenderem o que era o reino. Infelizmente, nessa lógica da torcida Fla-Flu, o que nós fazemos? Nós penalizamos, nós causamos divisões e nós criamos muros, ao invés de criarmos pontes. Então, queridos, que a nossa posição neste quesito não seja a de ódio. O discurso de ódio, ele é um problema em qualquer instância. Nós precisamos estar atentos a tudo que acontece, nós precisamos estar de olho em tudo que acontece. Obviamente, sofremos censura e acreditem, vai piorar. Porque, na realidade, a preparação para o governo do anticristo, graças a Deus, aqui no número de inscritos no nosso canal, nós saímos do anticristo, né? Ultrapassamos a marca dos 666, já estamos em 667, mas que Deus possa nos dar essa sabedoria, irmãos, e esta prudência de sermos ponte e não sermos muro. Que a igreja se transforme em ponte, para que o pecador, para que aquele que não vive conforme os princípios bíblicos, eles possam, no mínimo, nos ouvir. Nós estamos criando muros tão altos, mas muros tão espessos que essas pessoas estão se levantando contra nós também com um discurso de ódio. Ou seja, para eles, nós somos quem? Os religiosos que simplesmente pregam contra, que simplesmente dizem que eles vão para o inferno, e está faltando muito amor na igreja. Se a gente pegar, foi comentado pelo professor Ezequiel, pelo professor Mateus e também pelos ouvintes, a intolerância religiosa dentro da linha teológica. Ah, é calvinista, é arminiano, ah, esse vai pro inferno, outro é do capeta. Então, quer dizer, é um negócio de maluco que nós vivemos. O que nós precisamos é refletir, entender que há sim censura à liberdade religiosa, ainda que não institucional, mas velada, mas ao mesmo tempo nós também somos responsáveis por muitas das coisas que estão acontecendo por sermos intolerantes. Vamos rapidamente finalizar com a nossa Word Cloud, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A primeira mais citada foi censura, a segunda, religiosos, e a terceira, preconceito. Preconceito, ou seja, conceito prévio. Ok? Todos na tela? Professor Rogério, professor Mateus, professor Ezequiel, uns que estão todos aí? Todos aí? Tchauzinho, Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. E aí, pai, beleza? E aí, filho? Viu o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada? E experimentar a proteção veicular